Godofredo de Souza Dantas Neto, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e a Olga Pontes, analista de sistema, especializada com mais de 3 décadas no ambiente ético e de compliance. E a gente vai bater um papo aqui sobre o Instituto, e ambos estão assumindo a diretoria agora, e os desafios da prática da justiça e da ética dentro de um ambiente corporativo onde os desafios precisam ser cumpridos dentro da norma ESG até 2030, né? Bom dia, Godofredo, para nós é uma honra tê-lo aqui, Olga também. Eu gostaria de agradecer a ambos pela presença nesse momento, e eu vou começar conversando com o Godofredo para entender um pouco o Instituto Brasileiro de Direito e Ética e qual é a atuação e a missão do Instituto dentro desse ambiente complexo das empresas nos dias atuais. Pois não, bom dia novamente, bom dia a todos que nos assistem. O Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE, ele é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por pessoas preocupadas com o desenvolvimento de boas práticas de negócio, com a melhoria do ambiente de negócios, com a qualificação das empresas sob o ponto de vista ético, seja nas relações entre elas, as relações eminentemente privadas, seja nas interações dessas empresas com a administração pública. O Instituto completa, em 2023, 8 anos de uma atividade muito profícua, e nós esperamos aí que se intensifique cada vez mais para que a gente possa efetivamente contribuir para a melhoria ética do ambiente de negócios no Brasil. Godofredo e Olga, né? A justiça, ela vem passando, principalmente na última década, nos últimos 10 anos, por quase uma reinterpretação do sentido de justiça e da sua própria prática, em função exatamente das novas demandas. É uma sociedade conectada, e nos últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, e eu acho que no mundo, ela tem tido uma participação ativa no combate, por exemplo, a novas práticas que nós não tínhamos, como a disseminação de verdades, criação de informações que não são verídicas e que impactam efetivamente no comportamento do indivíduo e nas práticas sociais. E esse ambiente tem trazido demandas para as próprias empresas, que é o universo de vocês, de também institucionalizar normas e procedimentos que as protejam, ao mesmo tempo as forçam a ter um comportamento ético, muito mais que ético, moral, e de responsabilidade em relação a essa sociedade onde ela está inserida. Eu gostaria de colocar para o Godofredo, dentro do conceito de justiça que jurídico, né, do peso jurídico, na sua interpretação e do Instituto, qual é o conceito onde a justiça pode atuar e como ela precisa ser reinterpretada ou se colocar de uma forma a atender essas novas demandas? Bom, a resposta para essa pergunta poderia ser um tratado, né? E nós levaríamos muitos dias, muitas gravações para poder esgotarmos esse tema. Mas é muito interessante, porque nos dá a oportunidade de fazermos reflexões sobre essa temática. Essa reflexão ela é oportuna a todo momento, e por que não agora? Se nós selecionarmos 10 pessoas e perguntarmos a elas o que é justiça, cada uma delas terá uma resposta. Se forem 100 pessoas, cada uma terá uma resposta. E se forem 1000 também, e assim por diante. O conceito de justiça ele é sempre muito ligado àquelas experiências que vão formando e moldando o caráter de cada indivíduo. Mas existe, evidentemente, alguns conceitos que são muito mais, não diria consagrados, mas aceitos como conceitos correntes. Num mundo plural como o nosso, é ainda mais difícil você formular um conceito
único sobre justiça. Até porque isso nunca se conseguiu na história da humanidade. Desde, se nós formos pensar na lei das 12 tábuas, se nós formos pensar quando passamos pela fase do Império Romano, o piano tinha um conceito de justiça que hoje já não se considera que abarca todo o escopo necessário para a compreensão do que seja. Então, nós não temos a capacidade, pelo menos eu não me sinto capaz, de formular um conceito único de justiça. Mas uma coisa, para mim, é certa. A justiça está muito ligada com o que o ser humano busca, com o que o ser humano almeja. Seja sob o ponto de vista da formulação de um conceito individual, quando nós elegemos um conceito de justiça para aplicarmos, seja sob o ponto de vista do Poder Judiciário, quando busca alcançar a justiça através da aplicação do direito. Eu compreendo que, fundamentalmente, a felicidade é aquilo que todo ser humano busca. Então, qualquer conceito de justiça que desconsidere a busca pela felicidade como objetivo principal da vida, como objetivo principal da vida de cada indivíduo e da vida coletiva, da vida, hoje a gente tem que considerar a vida difusa, né, porque todas as nossas ações hoje se espraiam com consequências para muito além daquilo que nos é perceptível pelos sentidos. Uma conduta que nós adotemos ambientalmente incorreta aqui no Brasil pode afetar os moradores de uma ilha do Pacífico e vice-versa. Então, me parece que que a justiça é muito mais o que cada um formula como elemento essencial para a sua busca pela felicidade. Nossa sociedade, ela muda muito pouco. Eu não compartilho do entendimento de que nós vivemos sempre tempos novos. Eu, nesse ponto, eu sou um pouco reticente em considerar que os anseios mudam muito. Para mim, não. Para mim, o ser humano ele tem os mesmos anseios, e esses anseios, como eu disse, estão ligados à busca da felicidade. O que muda são as demandas, a partir da percepção daquilo que pode nos levar à felicidade individual e coletiva. É fácil compreender que, após um período muito duro de instalação do capitalismo no mundo, quando a gente vivia ali o auge do capitalismo de Manchester, aquelas relações trabalhistas extremamente opressoras, nenhuma preocupação ambiental, aquilo levou, por meio de uma ação, a um cenário em que a reação era imperiosa. Era impossível que não houvesse uma reação àquilo. E foram criadas outras demandas. E de lá para cá, passamos por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, direitos de garantias contra o totalitarismo dos Estados, notadamente depois das experiências de nazismo, comunismo, fascismo. O ser humano vai buscando se adequar à sua busca pela felicidade. E o mundo vai tendo essa compreensão. É como se fosse uma consciência coletiva, né? A gente vai compreendendo aquilo que precisa ser ajustado. E essas demandas, que são relativamente novas, porque são demandas que a gente tem, essas ligadas a o que hoje se qualifica como pauta ESG, desenvolvimento sustentável, por meio de preocupação social e boa governança, elas não derivam de outra coisa senão da busca do ser humano pela felicidade. São novas? Relativamente sim. Se considerarmos a história da humanidade, muito novas. Mas não são novas olhando o nosso tempo individual. Porque vamos nos lembrar que a primeira reserva ecológica do mundo, que foi a reserva de Yellowstone, nos Estados Unidos, o Parque de Yellowstone, ela é do final do século XIX. Naquele tempo já se percebia, já havia uma preocupação com a preservação ambiental. No Brasil, um pouco mais tarde,
mas já nos anos 30 nós formamos os nossos primeiros parques. O primeiro foi o de Itatiaia. Então, não é alguma coisa que despertou nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos. A Rio 92, quantos anos tem? E ali já se ensaiava o que era a compreensão básica de que não adianta ter boa intenção, não adianta convencer que as coisas vão e precisam ser melhores, governadas e orquestradas. Não adianta imaginar que o homem por si vai acordar e, por consciente ou inconscientemente, resolver preservar o meio ambiente, resolver enfrentar os problemas sociais, resolver cuidar bem da governança. É preciso dar estímulo. E o estímulo, basicamente, que se identificou como motor propulsor dessas iniciativas, é o estímulo de ordem econômica. Acesso a mercados, por isso a gente vê as restrições de acesso a mercados para produtos que não são sustentáveis, acesso a financiamento, linhas de financiamento mais baratas para quem produz de forma sustentável ou regenerativa, e efetivamente a entrega de dinheiro para compensação de medidas de preservação que garantam sustentabilidade ou regeneração. A partir disso, vamos dizer assim, o grande concerto global das nações entendeu que vamos dar estímulos, vamos, e deram. No primeiro momento não surtiu efeito e se chegou à conclusão que de todos os objetivos do milênio, pouquíssimos, 3, seriam alcançados, com muito esforço, e sem tanta certeza de que seriam. Lança-se, então, a Agenda 2030. E a Agenda 2030, ela não enuncia questões novas. Ela não enuncia questões que nós não conhecíamos há muito tempo. Questões que já eram debatidas desde o fim do século XIX, quando a gente tentava ali, voltando um pouco na reflexão que fiz, a tentar superar o capitalismo de Manchester. Questões importantíssimas para nós desde aquela época e hoje ainda. Então, o que a Agenda 2030 faz? Impõe uma emergência e, em contrapartida à emergência, os mecanismos financeiros para gerar atratividade para essas iniciativas. Eu sou plenamente convergente com essa forma de proceder. Eu acho que é muito mais fácil de nós alcançarmos esses resultados se houver realmente o estímulo de ordem econômica. Porque no ambiente de grande competição, em que as empresas competem entre si, em que os países competem entre si, em que o mundo está todo voltado para uma constante e intensa competição, é muito difícil você colocar um ônus para uma empresa ou para um país sem dar a ele a contrapartida e esperar que ele venha a aderir a essa pauta. Então, me parece que esses mecanismos, desenvolvidos a partir dos encontros pós-lançamento da Agenda 2030, notadamente as COPs, e a próxima vai ser no Brasil, em Belém do Pará, são o meio de gerar efetiva integração das empresas e dos indivíduos a esse ambiente de sustentabilidade, preocupação com os problemas sociais e boa governança. Eu não enxergo como isso poderia se dar de uma outra maneira. E o que isso tudo tem a ver com justiça? Tem a ver, sim, porque, e aí eu volto para o que falava inicialmente, todos esses mecanismos visam a preservação de um ambiente saudável, sustentável, no qual os seres humanos possam viver melhor. Viver com mais fraternidade, viver com mais igualdade. E, para isso, é preciso que se conviva num ambiente de legalidade. E aí a gente entende por que a justiça é aquele mecanismo que serve para fechar, vamos dizer assim, essa cadeia do que é importante. Porque as pessoas não fazem as condutas ou deixam de fazer
por conta de meros princípios ou simplesmente pela sua personalidade. Extraindo aqueles que são psicopatas ou loucos, de alguma forma, o homem médio ele age por estímulos. Os estímulos positivos e negativos. O estímulo positivo vem do que se pratica hoje a partir da Agenda 2030, que é a compensação financeira. E o estímulo negativo, a aplicação da lei para aquilo que é desconforme. Então, eu compreendo que esse momento que nós vivemos não é novo. O que há de novo é a emergência imposta pela Agenda 2030 e a outorga de mecanismos que eu julgo eficientes para que a gente alcance de uma forma mais rápida aqueles objetivos que foram traçados e que nós ainda não conseguimos atingir com vista assim, aperfeiçoar a justiça em busca da felicidade individual, coletiva e difusa. Eu espero ter respondido, pelo menos, sob o meu ponto de vista, a minha compreensão é essa, espero ter contribuído para a resposta. Tá, então, a partir dessa sua fala, eu só queria acrescentar uma colocação. Então, dentro dessa sua perspectiva, muito bem colocada, a justiça ela é o elemento essencial nesse equilíbrio entre o econômico, e esse econômico atendendo esse aspecto da busca da felicidade pelo indivíduo, e a regulação que efetivamente vai sair a partir da atualização das leis e da imposição da obediência a essas novas regras que são colocadas a partir de 2030. É isso. Veja como a simples aplicação dura da lei não é suficiente. O Brasil é um exemplo muito claro disso. Nós temos leis de proteção ambiental extremamente severas, muito bem. O nosso arcabouço normativo, sob o ponto de vista ambiental, ele pode ser invejado por qualquer país do mundo. Nenhum país tem o desenvolvimento. Estou só fazendo um recorte, tá, com relação à matéria ambiental, que eu acho que nos ajuda a entender, porque está totalmente ligada às questões de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Pouquíssimos países do mundo têm uma legislação que se aproxima da eficiência da legislação brasileira. Eu estou falando num plano meramente de análise do que há posto na legislação. A aplicação prática é um outro assunto. Então, nós temos uma legislação de altíssimo nível. Isso foi suficiente. Temos instituições jurídicas e de controle também extremamente eficientes no país. Poder Judiciário, órgãos ambientais, muito atuantes, Ministério Público. Nosso sistema é muito completo. Aí eu pergunto a qualquer um, isso foi suficiente para que o Brasil avançasse como poderia? Certamente nós não avançamos, mas regredimos muito menos do que os outros. O que é preciso para avançar? Já se vê. A existência de um arcabouço normativo e punitivo, aquilo que as pessoas, em alguma maneira, chamam justiça, não é suficiente por si. Para que a gente não regrida, se mostrou. O Brasil é um dos países mais preservados do mundo. Talvez nós queríamos que fosse muito mais. Mas a verdade é que nós somos um país que preserva o meio ambiente como poucos. Talvez o que mais preserva o meio ambiente. Historicamente, pelo menos desde os anos 90 para cá, de forma ininterrupta, o Brasil avança na preservação ambiental. Temos os nossos problemas, é bem verdade. Mas isso é a prova de que o simples arcabouço punitivo, os simples mecanismos de controle, sem mecanismos de compensação e estímulo, não são suficientes. Isso, para mim, é muito claro. A gente precisa, se quiser avançar, estimular. E agora, nós já estamos
só para concluir, Olga, nós já estamos caminhando para isso. Né? A gente tem agora uma oportunidade, a partir da utilização de geração e transformação em dinheiro dos créditos de carbono, que nenhum país do mundo tem. Nós temos dois biomas, os dois biomas mais preservados do país, que é o Amazônico e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica não tanto quanto nós esperávamos que fosse, mas isso é uma janela de uma oportunidade muito grande para que ela venha a se regenerar, que são geradores de grande quantidade de créditos de carbono. Isso está nas mãos do Brasil, como não está nas mãos de nenhum país do mundo, seja pela qualidade, seja pela quantidade. Nós ainda não temos essa legislação que vai permitir, mas temos algumas outras. Nós temos o pagamento por serviços ambientais, nós temos o pagamento por regeneração ambiental, e aí, poxa, preservação de nascentes, tudo isso está posto na legislação. O que a gente precisa muito mais é praticar isso. Pois não. Doutor Fredo, só uma questão. Quando você coloca compensação, você tem aí, por parte do Estado, ele tem um papel essencial nesse sentido, porque, de um lado, é a compensação econômica, beneficiando aquelas empresas que realmente agem nesse sentido, né? E, do lado, uma compensação de incentivo social para que essa sociedade tenha acesso, por exemplo, à renda, né, a educação e, essencialmente, a saúde, que também o Brasil, nesse sentido, eu acredito que está bem avançado com o SUS, né, é um dos projetos de maior... Tem suas críticas, seu problema, mas é um projeto de sucesso. É por aí, né? Você tem um lado econômico de benefícios a essas empresas, incentivo a elas, isso é efetivo, e social também, que aquelas empresas, por exemplo, eu tenho um case na última revista que efetivamente agiu muito compassivamente na pandemia. Então, essa organização ela precisa ter um incentivo econômico, fiscal, por parte do Estado. E eu acho que o Estado, nesse sentido, a justiça agindo, acompanhando, e o Estado tem uma participação prioritária. O senhor concorda comigo? Concordo. Isso está no artigo 170 da Constituição, preservação do meio ambiente. Ela é fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica. A atividade econômica no Brasil ela não pode existir dissociada da compreensão do papel ambiental e social. Você está corretíssima quando chama atenção para isso. Isso deriva de uma expressa previsão da Constituição Federal. Agora, é preciso entender que não se faz sozinho, né? É preciso entender que isso exige, por parte do Estado, como você bem colocou, fomento, incentivo, e por parte das empresas, a integração, e elas, aqui entre nós, só vão fazer se tiver retorno econômico. Exato. Ninguém vai produzir num espectro de dificuldade econômica na competição com os concorrentes. Ninguém vai fazer isso. A gente pode criar, na verdade, o contrário, né? A gente pode... O excesso do remédio pode matar. Então, esse equilíbrio que é necessário ter entre as demandas ESG e as demandas próprias de qualquer atividade econômica, me parece que é o grande desafio. Então, ótimo, muito obrigada. Olga, agora eu vou passar um pouco... Eu só queria complementar a fala, concordando com o que Godofredo comentou, mas, sem sombra de dúvida, a justiça é importante, é um norte, estamos avançados em relação a outras nações, com certeza. Porém, a gente tem que lembrar, né, que nem tudo que é certo está traduzido em leis. E fazer justiça não está apenas na correta interpretação e na aplicação da lei, né? Ser justo, independente de qualquer aplicação da lei, é fazer o que é certo, é tomar decisões justas, livres de qualquer influência, sempre, né, constantemente, mesmo que ninguém esteja olhando, né, e principalmente quando ninguém está fazendo. Fazer o que é certo e fazer o que é justo, quando ninguém está fazendo, é até desafiador, muitas vezes, no nosso país. É até um ato de coragem, né?
e fazer o certo, mesmo que isso possa conflitar com os próprios interesses de quem toma as decisões. E é na busca de fazer o que é certo, de tomar decisões certas, né, que o IBDE entende que, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né, ela dizia que era uma gota no oceano, nas ações que ela fazia, mas o oceano era feito de gotas, e seria menor se não tivesse a gota dela. E o IBDE, com o propósito de existência que o Godofredo já explicou, ele tenta, né, unir, né, pessoas que têm propósitos similares para justamente juntos sermos mais e juntos podermos mais na identificação de oportunidade, de alavancar formas de fazer negócios mais saudáveis, mais justas, mais éticas. Aí, nesse sentido, o papel do Instituto é prioritário, porque passa também pela conscientização, né, da importância dessas práticas que levem a esse conceito todo que o doutor Godofredo muito bem pontuou. Verdade. Eu só queria agora, deixa eu... tá, estou eu aqui de novo. Passar para você, Olga, é o seguinte... A partir da fala última do Dr. Godofredo, eu gostaria de colocar para você em que medida a responsabilidade social, ética e injusta, né, ela passe a ser um norte na gestão das empresas, na estratégia, não apenas no sentido de cumprir aquelas exigências pontuadas a partir do ESG, mas efetivamente trazer isso como uma alma para o seu próprio negócio, porque já existem exemplos lá fora de que realmente o que eu denomino como organizações virtuosas, elas efetivamente trazem competitividade, elas trazem melhor resultado, trazem perenidade, que é essencial. E qual seria aí, na sua visão e na sua responsabilidade dentro do Instituto, qual seria a atuação do Instituto e como o Instituto passa, dentro dessa nova gestão, a contribuir para que essa consciência e, efetivamente, essas práticas sejam orientadas e sejam conduzidas? Para dar um embasamento nessa resposta, eu queria fazer um paralelismo, né, entre justiça social e responsabilidade social, porque existe até uma sobreposição, né? Eu diria que justiça social seria uma distribuição de riquezas, né, e oportunidade entre as pessoas de uma sociedade, onde a gente termina buscando justiça social para endereçar vários temas que estão hoje em pauta, não só no nosso país, mas no mundo, como racismo, sexismo, idadismo, capacitismo, pobreza, né, de um modo geral, para citar alguns exemplos, por exemplo, né? E, no entanto, quando a gente tem a justiça social, a gente reconhece, né, que as riquezas que estão para serem partilhadas entre a sociedade, elas são finitas, né? Aí nasce o senso da responsabilidade social, que brota no mundo empresarial, no mundo dos negócios, né? Para que haja uma distribuição justa dos recursos sociais e naturais, né? Assim, a gente pode dizer que a justiça social é a distribuição, né, dessas riquezas, e a responsabilidade social é a distribuição justa dessa riqueza. Porque quando a gente encara dentro do ESG, né, e dentro das metas que são traçadas não só do milênio, como da ONU, das multilaterais, dos reguladores, né, dos fiscalizadores, muitas vezes, cada vez passam a exigir, até do próprio mercado financeiro, né? Exigem isso das empresas que estão em capital aberto, a responsabilidade social termina provocando nas decisões individuais e empresariais, e também políticas, né? Um pensamento de fazer hoje o que possa impactar não só no meu hoje, mas também possa impactar no meu amanhã, né? Ou seja, quando a gente fala de ESG, a gente vê muito indivíduos, né? E principalmente marcas, dizendo que estão salvando o mundo, né? Que aí a pergunta é feita o seguinte, mas está todo mundo salvando o mundo, quem é que está matando o mundo, né? Então, para colocar ordem, transparência e até equiparidade de discurso, né, para que esse discurso possa ser mensurável, surgem as exigências do milênio, da ONU, das multilaterais e etc. E essas exigências, elas são um guia, né,
de que do que eu devo informar, do que eu devo demonstrar, para poder ter o reconhecimento que eu estou socialmente responsável. Porém, existe ainda um gap muito grande de amadurecimento sobre essas exigências, né? Principalmente sobre como interpretar o que as marcas, as empresas, né? As sociedades respondem, atender a elas, né? Não é uma atividade fácil, não é um desafio fácil. Quanto mais difícil for esse desafio, mais importantes são as microações, né? Porque juntos somos mais, juntos podemos mais, né? E quando a gente comenta, né, sobre o desafio ISG, né? O desafio não está no social, no ambiental e na governança. O desafio está na liderança virtuosa, porque papel pode caber tudo, as metas do milênio pode caber todas infinitas metas, né? O universo empresarial e individual, o ser humano como cidadão em si só, ele pode decidir fazer ou não fazer, e o universal empresarial pode, inclusive, decidir não fazer e forjar, né? Lamentavelmente, como a gente tem visto escândalos recentes no nosso país, forjar que são o que não são, né? O papel cabe tudo, os números, os indicadores, eles quantificam o que o decisor, né, o tomador de decisão decide aparentar, e aí é onde entra o viés moral, o viés ético, né? Eu acredito muito mais em sociedades justas, saudáveis, para se viver, para se fazer negócio, onde exista, obviamente, o arcabouço legal, o arcabouço formal, porque isso, como disse o Godofredo, é também um dos estímulos de fazer o certo, mas, sem sombra de dúvida, as sociedades que forem aquelas sociedades mais felizes para se viverem, né? Onde a sociedade busca a felicidade, como dito aqui anteriormente, são aquelas sociedades onde tem tomadores de decisões, né? Lideranças, seja no âmbito privado ou no âmbito público, que sejam morais, que façam certo pelo certo, independente de que o certo possa conflitar com seu próprio interesse, e livre de qualquer influência que possa direcionar a sua decisão na busca do que é certo. Olga, pegando para... Eu queria só colocar para você, principalmente, né? Com relação a essa sua última fala, me deixou até feliz, porque quando você fala que simplesmente a adoção de normas que são colocadas, né? Como o SG é uma delas, exigência global e tal. Mas quando uma empresa é colocada frente à obediência, à exigência de obediência a regras impostas, isso assusta a empresa, porque eu já vi isso e vivencio. Ou seja, eu vou cumprir porque me é exigido, mas isso não significa que moralmente essas exigências vão ser disseminadas, passam a ser uma obrigatoriedade. Eu vivenciei muito isso nos anos 80 e 90, com aquelas exigências das certificações ISO e tal, e você, depois desse movimento, viu inúmeros processos e inúmeros erros que foram colocados. Então, a gente pode expor que a exigência só não basta, porque aí se pode construir números e relatórios que são validados, ótimo, eu sou uma empresa sustentável, eu sou uma empresa que obedece a ESG. Não basta isso. Basta, o que é importante é uma consciência que isso também não é de curto prazo, não é em 2030 até 2030 que você vai conseguir transformar toda essa consciência de uma liderança. É isso. É isso? Pode-se falar dessa forma? Eu diria que a gente não pode generalizar, né? As regras, elas chegam para influenciar e para colocar, né, os cidadãos, as empresas, nas sociedades, dentro de um trilho onde sabe-se que aquele trilho leva para o caminho que se deseja quando o trilho foi construído. Vou dar um exemplo real. Quando eu comecei a dirigir
lá para os meus 18, 19 anos de idade, teve a lei do cinto de segurança, você concorda? Foi mais ou menos nessa época. Eu lembro que eu ia para a universidade usando o cinto de segurança, morrendo de raiva daquele cinto de segurança, porque amassava a minha blusa, né? Hoje em dia, eu não me vejo automaticamente entrando no automóvel de qualquer pessoa, seja no banco traseiro, no banco de trás, na caminhonete grande que tem 3 fileiras de assento, se eu não me ver automaticamente buscando o cinto. É já instinto. Ou seja, a regra, né, a punição, porque hoje em dia você não vê mais guardinha nas ruas punindo aqueles que não estão utilizando o cinto, mas foi uma realidade dos primeiros anos da lei, né? Porque criou-se um hábito. Então, o rigorismo, né, o rigor, né, de aplicar a lei, né, e exigir a prática daquela lei é importante para criar o hábito, né? Mas o hábito é criado por quem quer absorver aquele hábito, porque quem vê valor naquele hábito. Então, além de criar o hábito, a gente precisa cultivar na sociedade, né, o valor daquele hábito, não só para o presente, mas para o nosso próprio futuro, para as nossas gerações futuras, né? A gente pode se perguntar hoje, talvez as gerações que venham depois da minha, elas estão mais conscientes, como alguns países mais amadurecidos no aspecto de ISG, né, independente do rótulo ISG, né, mais consciente no âmbito ambiental, social e de governança, eles se deslocam mais por bicicleta, meio de transportes público, ao invés de carro, né? Muitos países, né, e sociedades questionam entre comer carnes e laticínios. Muitos questionam o uso da energia renovável e se auto-questionam. Será que eu não deveria utilizar mais energia renovável? Né? Então, são essas consciências, né, que chegam e abraçam a sociedade que as legislações ajudam, sem sombra de dúvida, né? O arcabouço legal e o enforcement punitivo é importante para que crie hábitos, né, que sejam perenes e sustentáveis, e as pessoas que assim pratiquem sejam propagadores, sejam patrocinadores daquele hábito, porque aí vai vir a questão geracional, né? Eu influencio a próxima geração. Mas eu ainda continuo batendo numa tecla, né, que o IBDE, inclusive, trabalha muito nessa tecla, que é a questão da educação. A gente só vai ter sociedades melhores, a gente só vai ter um ambiente melhor para se trabalhar se a gente educar, se a gente conscientizar, se a gente trabalhar o ser humano. Sem sombra de dúvida, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, eu com meus quase 50 anos de idade, são quase 50 décadas de diferença. A consciência social, ambiental, não diria de governança ainda com uma pessoa de 5 anos de idade, é infinitamente maior, né, do que a que eu tinha com 5 anos de idade. Isso demonstra que ela está inserida num universo e numa sociedade onde, né, novos valores são perpetuados na cabecinha daquele ser humano, que quando ela chegar no universo empresarial, quando ela for uma líder social, uma líder empresarial, Deus sabe o que ela vai ser quando ela crescer, ela já vai ter o DNA mais trabalhado do que o DNA desta geração, né? Então, a educação, de fato, transforma. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Olga, você acredita no mundo ético, justo, transparente? Claro que eu acredito, né? Mais do que a gente tem hoje. Porque a gente vê sociedades hoje, no nosso planeta, que são, mas o que elas têm talvez de diferença, né? Elas talvez sejam mais amadurecidas no nível da educação. Elas têm mais educação do que a grande população do Brasil, que é um desafio gigante, porque nós somos uma nação gigante. Assim como o SUS, vocês comentaram aqui na referência anterior, é um exemplo, um excelente exemplo para todas as nações. Olha o quanto complexo é para ter excelência no SUS, né? Porque somos um país de dimensão continental, né? É mais fácil resolver problemas de saúde, problemas sociais, em ambientes menores, mais controlados, menos diversos, né? Diversos em território, em clima, em cultura, né? E aí eu concluo dizendo que o arcabouço é importante, né? A legal para colocar no trilho, né, as pessoas e as empresas e as nações, de um modo geral, né? Mas entra no trilho quem realmente tem valores compatíveis para se perpetuar naquele trilho, porque senão ela vai, eu faço o cheque enquanto tem alguém olhando,
né? Eu faço certo enquanto tem alguém olhando, né? E o difícil é continuar fazendo certo, mesmo que você não esteja sendo exigido. Olha o cinto de segurança, né? O exemplo, né? E principalmente fazer o certo quando ninguém esteja fazendo. Por mais que você entre num carro, ninguém esteja com o cinto de segurança, a sua decisão é colocar o cinto de segurança. E a gente sabe que muitas vezes parecer remar contra a maré pode ser mais difícil, pode exigir mais coragem, mas esses valores a gente só consegue perpetuar ele de forma mais sólida, não através apenas das leis, né, que influenciam a sociedade do hoje, mas o que vai influenciar, sem sombra de dúvida, a sociedade para amanhã são os hábitos que são criados e são perpetuados em quem está nos jovens hoje. Então, eu super acredito na transformação via educação. E o IBDE vem contribuindo bastante no processo educacional. Eu queria acrescentar só um aspecto. Eu concordo com a Olga também, acho que a educação é a base para que a gente avance. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, concordo inteiramente. Mas eu queria também colocar o aspecto econômico. A gente tem um grande desafio de vencer a pobreza, porque até que a gente possa exigir do brasileiro médio que ele se preocupe com a sustentabilidade dos produtos que ele consome, a gente precisa tornar esses produtos mais baratos, porque a grande realidade do brasileiro é adquirir aquilo que lhe vai suprir uma necessidade. Então, vamos dizer assim, nessa ambiência de consumo, de suprir necessidade, matar a fome, saciar a fome, a sede, a necessidade de se vestir, até que ele possa desenvolver a capacidade de entender que um produto X é fabricado com uma preocupação de sustentabilidade e regeneração ambiental. A gente ainda tem um desafio muito grande pela frente, que é a superação da pobreza. Me parece que a gente vai conseguir entrar nessa outra etapa. E aí, Olga, eu vou divergir só de vocês de uma coisa. Eu não acho que esses países são mais desenvolvidos que nós, culturalmente. Eu não acho que esses países, que são pessoas, vamos dizer assim, mais elevadas do que nós brasileiros. O que eu penso é que eles superaram a pobreza, e porque superaram a pobreza antes de nós, eles têm uma capacidade de escolha maior. E aí eles podem, porque têm uma boa educação, ser mais reflexivos com relação ao que consomem. E no caso do cinto de segurança, isso é muito evidente, porque o que acontece? Não existe mais guardinha multando, porque eles puseram guardinha dentro dos carros. A tecnologia barateou um sistema de controle interno. Então, quando você não põe o cinto, toca aquele apito o tempo inteiro no seu ouvido e você não consegue esquecer mais dele. Essa é a minha experiência. Tá? Então, eu acho que, alinhado a essa construção de uma educação de qualidade, de uma educação voltada para bons valores, o estímulo é a questão das normas punitivas, que precisam dar o norte e trazer aquilo que é desconforme para um ambiente de conformidade. A questão econômica a ser enfrentada como premente, porque enquanto a gente não virar essa página do consumo por necessidade, a gente não vai conseguir ascender para ser uma sociedade de consumo consciente. Eu queria acrescentar a fala de vocês dois, vocês falando e eu aqui lembrando. São duas colocações. A primeira, eu gostei da fala da Olga quando ela falou em valor, e aí eu lembrei do primeiro estudo que nós fizemos, que foi o respeito, né, que é uma das variáveis em relação a esse modelo que eu tenho disseminado da reputação virtuosa. E aí, uma das pessoas que participaram foi uma professora da Unicamp, psicóloga, ela me colocando o significado do respeito, isso é inesquecível para mim. Ela colocou o seguinte: o respeito ele só é dado quando ele se transforma em valor, mas não um valor que todos nós interpretamos como valor econômico, algo que vai gerar um valor adicional. Não, é quando esse valor se transforma em algo tão da essência do indivíduo,
que se torna um hábito, ou seja, ele pratica o respeito sem perceber, porque isso já está imbuído dentro dele. E aí me remeteu a essa questão quando você fala em prática, como, por exemplo, a compaixão. Se não se torna um valor nesse sentido, ele nunca vai ser praticado, por mais que se façam campanhas, por exemplo, a questão, eu lembro um estudo que nós desenvolvemos, eu pessoalmente, há muito tempo atrás, com relação à campanha de antitabagismo do governo federal. Ele jamais vai ser aceito ou absorvido se aquilo realmente, o cara olhar aquela imagem e não perceber que aquilo vai lhe fazer mal. É um valor para ele? Foi introspectado? Então, não vai alterar comportamento. E segundo a fala do doutor Godofredo, eu dou a mão ao senhor, porque é o que eu realmente acredito quando se fala de Brasil, e como uma pessoa que ama esse país e sempre defendi muito esse país. Pelo seguinte, não adianta se colocar normas internacionais, exigências que são colocadas, se não se tocar no âmago da questão do Brasil, que é a geração de renda. É inadmissível num país como o nosso, em pleno século XXI, a gente ainda vê pessoas passando fome, sem ter uma possibilidade de chegar em casa e dar um prato de comida para o seu filho. Então, não adianta. Se não houver realmente qualquer movimento envolvendo sociedade e Estado, de uma forma moral, desses políticos e desses gestores públicos e da própria justiça, em transformar essa realidade, mesmo com educação formal, nós não vamos conseguir transformar, porque os últimos exemplos já se demonstrou. Eu sou uma testemunha da universidade, dando aula em universidade. Virou uma questão de fábrica de diplomas. Não adianta um jovem sair da universidade com diploma se ele não tem emprego, se ele não tem trabalho. Então, se não mexer nesse âmago dessa questão, educação de qualidade, formação educacional das famílias em transformação desses valores que são parte de uma sociedade civilizada, o Brasil não vai ser transformado. E eu acho que a fala da Olga e do doutor Godofredo, eu acho que eles resumem realmente a questão toda do conceito de significado da justiça. É só uma intervenção aqui. E lembrando que num país com tantas riquezas, né? Talvez um dos países mais ricos do mundo, né? Em recursos naturais, né? Não deveria existir fome, né? O que a gente tem de capacidade de produção saciaria, né? A fome de alguns Brasis, né? Então, é inadmissível a gente ter ainda pobreza e fome no nosso país, com tanta riqueza, mas a gente não pode esquecer também, né, que a fome e a pobreza são consequências de decisões amorais, né? E não a causa de uma economia ruim, mas sim a consequência de decisões tomadas, seja no universo público ou no universo privado, de decisões amorais, né, de pessoas pouco virtuosas ou que estão pensando mais no seu bolso do que na coletividade. E quanto à questão econômica, que eu super concordo com o Godofredo, quando existe o desafio econômico de como eu produzir, né, gerando valor, né, eu acredito piamente de que não se produz nada nesse país se não existir, obviamente, uma oportunidade de ganho. Mas o ganho pode vir, inclusive, e a gente vê muito isso em empresas de grande porte e, inclusive, startups, que veem a oportunidade onde ninguém vê. Então, elas buscam a oportunidade, né? E é nessa hora a criatividade, a inovação é essencial para você explorar novos mercados, explorar mercados onde aparentemente pode ser que não exista, né, aquela lucratividade que se procura para produzir, mas se investe no social, investe no ambiental, e qualquer ganho depois disso é lucro, né?
Então, para se produzir, não necessariamente precisa ter um caminho traçado de lucro, né? O empreendedor virtuoso, ele busca essas oportunidades, explora essas oportunidades, e é assim que a sociedade vai se modelando e criando, inclusive, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de empresariamento, novos nichos de mercado. Certo, é isso mesmo. É uma nova interpretação, né? Uma consciência, uma responsabilidade individual e ao coletivo e de todas as esferas que a gente vai conseguir transformar. Voltando aqui, eu gostaria de colocar ainda para a Olga uma questão aí envolvendo o Instituto. Do ponto de vista da governança, considerando não aquela grande empresa que já tem toda a sua política, né, em termos de governança, quais seriam as dimensões, por exemplo, para uma startup, uma empresa pequena, que está começando e com todo o seu esforço, quais seriam a participação do Instituto na implementação e quais seriam as dimensões a serem consideradas dentro dessa perspectiva que nós discutimos, para uma empresa começar uma governança que traga uma saúde econômico-financeira e também que ela se situe dentro desse cenário aí que nós colocamos. O IBDE ele tem algumas comissões, né, que têm trabalhado e discutido diversos temas, temos produzido conteúdos e materiais que são referências como guias, né, de como implementar governança, como fazer compliance, né, dentro das organizações. Então, o IBDE não deixa de ser um celeiro de boas práticas, fruto da experiência, do conhecimento, da expertise de diversos profissionais que estão no mercado, seja na pequena, na média, na grande empresa, que unidos criamos esses conteúdos e fazemos de tudo para propagandear, para disseminar, principalmente, esse conteúdo para que possa ser acessível para a maior quantidade de empresas. E, assim, nossos membros, né, têm um viés voluntário muito grande de apoio, de ajuda nessas organizações. Estamos aí sempre, principalmente a diretoria, à disposição para contribuir e enaltecer ambientes e ajudar líderes, tomadores de decisões a fazerem o que é certo sempre. Mas lembrando que não precisa de, né, fazendo conexão com minha fala anterior, né, se a gente tiver, por menor que seja, né, um ambiente para se tomar decisões cada vez mais diverso, e quando eu falo diverso, não é diversidade de gênero, não, é diversidade de pensamentos, né? O que faz uma boa governança é você, muitas vezes, colocar, né, um desafio, um problema na mesa e obter sobre aquele mesmo problema diversos pontos de vista, diversos olhares diferentes, com um ambiente onde todos possam olhar para aquele problema e expressar sua forma ou sua maneira ou sua sugestão de tratar aquele problema, sem sombra de dúvida, quando um problema ele é olhado por diversos olhos, né? E esses olhares, eles são concatenados e chegas a um denominador comum, com certeza a solução ela tende a ser mais sustentável, né? Então, por menor que possa ser a empresa, do ponto de vista da sua pergunta, acreditamos que a complexidade, né, que muitas vezes a gente vê em grandes corporações, em multinacionais, em grandes empresas do nosso país, ela não se enquadra nas pequenas e médias empresas, mas nem por isso essas empresas deixam de ter uma governança apropriada. E cada ambiente que a gente vive em sociedade, né, inclusive os ambientes empresariais, né, onde existem combinações e conjuntos de pessoas diferentes, né, requer uma química diferente, porque a química daquelas pessoas são diferentes. Mas existe aquele trilho, aquele arcabouço, né? E aí o IBDE está aí pronto e disponível para não só compartilhar conhecimento dos nossos membros, né, como também a gente disseminar os materiais que a gente gera e cria para facilitar a vida dessas empresas. Seria bom, viu, Olga, falar um pouco. Me permita só complementar, falando da comissão de terceiro setor do IBDE. O IBDE vai estar instalando uma comissão de terceiro setor
para ajudar entidades da sociedade civil que prestam serviços relevantes no desenvolvimento das boas práticas de governança. Já se integraram a esse esforço o Instituto Ayrton Senna, a Cruz Vermelha São Paulo, a Cruz Vermelha Minas Gerais, através de termos de cooperação, e agora se aproxima aí o momento de também se integrar às obras sociais de Irmã Dulce. São instituições de grande relevância para o nosso país, que prestam serviços em área educacional, como o Instituto Ayrton Senna se dedica muito, na área de assistência social e de assistência à saúde. E o IBDE tem a preocupação de contribuir também para os desenvolvimentos dos instrumentos de governança nessas instituições e nas instituições menores que são parceiras delas, para que elas possam desenvolver suas atividades considerando tudo isso que a Olga falou que é necessário. Então, eu tenho muito orgulho desse papel que o IBDE vem desenvolvendo também, através dessa comissão de terceiro setor, e acho que é sempre oportuno falar dela. E são nessas comissões, né, Godofredo, que são diversas, né? Tem as comissões do compliance no setor público, compliance no setor privado, tem as relações trabalhistas. Riscos, relações trabalhistas, são inúmeras as comissões que a gente tem. E são nessas comissões que tem encontros aí, a maioria deles virtuais, porque abraça todo o país, onde as pessoas se associam, né, fazem parte dessas comissões, levam as suas demandas de discussão, de debate, de dúvida, de anseio, de perspectiva para o grupo de discussão, junta-se com outras pessoas afins do mesmo grupo de discussão, e aí surgem não só as soluções, né, e as respostas, né, para aquelas dúvidas e anseios daqueles que estão naquele grupo, como principalmente através desse grupo a gente gera os conteúdos que servem, né, como melhores práticas, como referência para todo aquele nicho de mercado que não estava fazendo parte do grupo, né, que não participou das discussões. Esse é um takeaway importante, é um legado importante que as comissões deixam à medida que conclui seus ciclos anuais de trabalho. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final, um pouco curta, com relação ao nosso ambiente aqui, né, o nosso locus, que é o seguinte: em que medida, como instituto e como na interpretação individual de cada um, as ações virtuosas podem transformar o ambiente de negócio, já que aqui é o nosso locus, né, que é falar das empresas e o mercado. Em que medida as ações virtuosas elas podem agregar, transformar ou mudar, alterar o ambiente de negócios e, assim, as empresas agindo beneficamente para a sociedade. Eu gostaria de passar isso para o doutor Godofredo e, em seguida, a Olga. Não, muito bem. Eu vou começar respondendo e dizendo, afirmando que eu sou um crente naquilo que eu chamo corrente do bem. Eu acho que as boas ações, elas são, sim, capazes de gerar boas ações dentro do que a gente conhece como causa e efeito, como ação e reação. Por isso é tão importante. A Olga falou muito sobre isso, né? As questões éticas e morais, elas, quanto mais aprimoradas, quanto mais reflexivo for o ser humano, e para isso, sem dúvida, a educação é uma porta importantíssima que precisa ser aberta, maior é a chance dele praticar condutas que sejam proveitosas para si e para os demais. Porque, no fundo, aquilo que a gente entende como bem, aquilo que a gente entende como boas práticas, como boas condutas, tem muito a ver com um ensinamento bíblico bastante antigo, né? Que nos diz que não faça ao outro o que você não quer que façam consigo. Se nós tivermos em mente esse ensinamento cristão, tivermos em mente aquilo que Kant também nos ensinou, se não puder contar como fez, não faça,
E se cuidarmos o tempo inteiro daquilo que nos passa pela cabeça, daquilo que se transforma em nossas ações, e vai se transformar nos nossos hábitos, e vai se transformar depois no que é a definição do nosso caráter, a gente já dá um grande passo para contribuir para um mundo melhor. Como eu disse desde o início da nossa conversa, cada um vai ter em mente o que é um conceito de justiça, um conceito do que é bom e do que é ruim. Mas esses 3 axiomas, essas 3 lições, elas são, sob o meu ponto de vista, aquilo que pode nos dar um norte de conduta que se considere proveitosa, não só para si, mas também para o mundo, portanto, de boa conduta. Ótimo. Eu não tenho muito o que falar, né? Olga, agora é você. Agora o desafio é para você. Eu repito muito isso que eu vou dizer a você agora, né? Eu acredito piamente de que as leis, regras, políticas, procedimentos, normas, requerimentos, né, atuais, 2030, 2050, se eu fizer uma analogia com todo esse pacote, com o nosso corpo humano, eu diria que todos esses requerimentos, esse formalismo todo, ele está para a sociedade, assim como os ossos estão para o corpo humano, né? Seria o formalismo, seria a estrutura, seria, de fato, o esqueleto, né? E aí eu pergunto, né? O que dá vida ao esqueleto? O que faz o esqueleto andar, correr, ultrapassar fronteiras, né? O que dá vida ao esqueleto, né? É a musculatura, o coração, é o pulmão, são as artérias, as veias, os músculos, né? E nessa analogia, o que seriam os nossos músculos, né? O que seria o nosso coração, nosso pulmão, né? Seria justamente a liderança virtuosa, né? Por isso é essencial a virtuosidade na tomada de decisões, porque é o ser humano, no final das contas, que toma as decisões e toma a decisão entre seguir ou não seguir o formalismo. Nem tudo que é certo está formalizado, nem tudo que é certo está numa lei, nem tudo que é certo está normatizado dentro de uma empresa, está dentro de uma política, nem tudo que é certo, né, ou nenhum desafio de fazer o que é certo pode ter sido, inclusive, explorado anteriormente. Por isso, a capacidade individual de cada indivíduo de fazer o certo está na virtuosidade dele, né, entre decidir entre o certo e decidir entre o errado. Então, sem sombra de dúvidas, a virtuosidade é essencial para a construção e manutenção de sociedades mais saudáveis, onde exista maiores oportunidades de se fazer negócios da forma correta e justa. Meus 2 queridos, muito obrigada. Eu ficaria aqui uma semana conversando. Foi muito gratificante esse bate-papo. Eu realmente agradeço e estamos aí um novo desafio ano que vem, que é falar novamente sobre justiça. Eu agradeço mais uma vez e contem conosco aqui, o que precisarem, a gente está aqui. Tá, joia. Nós que agradecemos a oportunidade. Tá bom, muito obrigada e uma boa semana para os 2. Para todos nós. Muito obrigado, como sempre.